Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Já, então a gente começa com o espaço Bhakti e Buda Budai, não vou chamar. Bom, quando o fogo entra em contato com uma substância inflamável, ele se intensifica. Entanto, ao encontrar água fresca, extingue-se. Então, essa analogia, ele está falando, essa analogia representa o quê? Esse desejo material. Ou seja, então, realmente, quando você tem muito desejo material, quanto mais você entrar em contato com a matéria, mais você vai, como se diz, colocar lenha na fogueira. Então, a luxúria, ou seja, esses desejos materiais, eles são insaciáveis. Não tem como você controlar isso simplesmente por tentar satisfazer. É como uma fogueira. Você pode colocar todos os paus, gravetos que você encontra e ela nunca vai estar satisfeita. Então, esses desejos, essa vontade de desfrutar no mundo material, é uma coisa que é inata na alma condicionada. Ela deve ser controlada e não estimulada. Agora, como a gente controla isso sem repressão? Esse é o problema, porque a gente entende também que repressão não leva a nada. Não é uma coisa que você tem que reprimir, é uma coisa que você tem que sublimar. E é o que Krishna fala. Vishaya Vinivaratante Niraharasha Dihina Rasam Rajurasu Pyasya Parandrishta Nivaratate. Ele diz que você precisa desenvolver um gosto superior. E quando você desenvolve um gosto superior, você já não tem mais problema com esses aspectos. Então, e como você desenvolve um gosto superior? Através da prática, ou seja, você canta o santo nome, você vai cantando o santo nome, você vai cantando. E aí o desejo material ele vai diminuindo. Ou seja, isso é uma coisa muito natural. A gente vê isso com a gente mesmo, ou seja, por a gente estar cantando o santo nome, somente isso, você já você encurta muito o caminho. Você não precisa estar praticando um processo tão duro, tão seco, de ficar aí se metendo na floresta, dentro de uma caverna, ou estar muito longe dos objetos sentidos. Porque isso geralmente não funciona. E claro, quando nós entendemos que o canto do santo nome é a melhor arma, ou seja, é a arma que nós temos, é o canto do santo nome, porque ele não é diferente de Krishna. Não, imagina, ele não é diferente de Krishna. Então é Krishna mesmo. Então Krishna, ele desce em Kali Yuga através do santo nome. Então Mahaprabhu ele desceu. Mahaprabhu desceu para entregar algo para a gente que realmente que é algo inédito, de certa maneira inédito no sentido que é muito difícil que isso aconteça. Namo Mahavandamyaya Krishna Prema Pradayate. Ou seja, por isso que Rupa Goswami, quando ele imagina, ele escreveu essa glorificação a Chaitanya Mahaprabhu, e eles estavam no Siddhabakula. Siddhabakula é um local onde era o local de bhajan de Haridas Thakur. Então, como Haridas Thakur ele não queria estar muito perto de Mahaprabhu, Mahaprabhu vivia no Gambira, um local que é perto do templo de Jagannatha, e Haridas Thakur, ele, pela sua humildade, ele não queria estar muito perto ali, ele tinha medo de contaminar os pujares, os cozinheiros, porque ele era de nascimento muçulmano, apesar que ele era um devoto puro, e é o próprio Senhor Brahma. Mas Brahmaji, ele tinha um arrependimento muito tremendo, né? Porque ele, no Brahma Vimoha Lila, ele acabou sequestrando, né, os amiguinhos de Krishna, as vaquinhas.
e tentando causar um distúrbio no Krishna Lila. Então, depois disso, ele se arrependeu muito, ficou fazendo penitências, até que Mahaprabhu aparece diante dele, fala: olha, em Kali Yuga eu vou aparecer, e você vai aparecer junto, você vai estar ali, você vai ser Haridas Thakur, o Namacharya. Então, na verdade, ele é uma personalidade incrível, mas ele não queria. Ele cantava 192 votos de japa, e ao mesmo tempo ele pregava. Era um devoto mais glorificado no Gaura Lila, a gente pode dizer que ele é o mais glorificado. E ele era um muçulmano de nascimento. Então ele não queria ter esse contato com os pujaris do seu Jagannatha Puri. Então ali era o Siddha Bakula, o local aonde eles se encontravam. Então quando o Rupa Goswami ele foi a Jagannatha Puri estar com Chaitanya Mahaprabhu, ele foi ali junto com Haridas Thakur. Por quê? Porque ele apesar de ser hindu, de ter um nascimento hindu, de ter um nascimento muito elevado, uma família bramínica, em algum momento ele teve um contato com um governo muçulmano e ele acabou trabalhando para o governo muçulmano. Era como um ministro, uma pessoa muito importante dentro do governo muçulmano. Ou seja, e ele também, por isso, ele perdeu o status bramínico, status hindu, e ele não queria estar ali perto do templo de Jagannatha também. Né? Então eles ficavam ali. E em algum momento o Rupa Goswami ele faz essa glorificação para Mahaprabhu. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate. Então ele fala o quê? Ele fala que isso é Mahaprabhu. Namo Mahavandanyaya, ou seja, o mais magnânimo, o mais magnânimo. E mais magnânimo significa que ele tá dando coisas tão elevadas para pessoas tão desqualificadas. E quando se pergunta por que você faz isso, ele diz: é porque eu não tenho nada inferior para entregar. Então ele está entregando o Krishna Prema. Imagina, para pessoas que são desqualificadas. Isso é Chaitanya Mahaprabhu. E aí, outro significado da metade desse verso é o quê? É que ele é muito. Ele aparece, ou seja, isso é uma coisa que nunca ninguém entregou. É mais ou menos isso. Nunca ninguém entregou significa que. Não significa que não foi entregue. Significa que é muito difícil isso. Muito difícil você ter essa conexão com o movimento de Chaitanya Mahaprabhu. É muito difícil, não é fácil. A gente não dá muito valor a isso, eu acho. A gente está assim, Haribol, 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 Haribol. Mas, na realidade, essa oportunidade que você tem de cantar o Santo Nome, a oportunidade que você tem de ter uma conexão com Mahaprabhu, ou seja, que é Gaura Krishna, é uma coisa assim raríssima, raríssima. Então, a cada dia de Brahma acontece isso. É uma coisa assim que... Imagina. Porque quando vem... É muito difícil isso acontecer, isso que eu quero explicar. Porque quando vem Gaura Narayana, isso é fácil. Assim, não é fácil, mas em toda Kali Yuga vem Gaura Narayana. Então vem o Mahamantra, vem, né? Ele é entregue, mas isso não te dá Goloka Vrindavana, isso não te dá. Isso te dá simplesmente Vaikunta. Você pode ter lá Salokya, Sarati, Samipya, Sarupya. Você pode ter a mesma forma de Krishna, você pode, de Narayana, né? Você pode ter as mesmas opulências, morar perto dele, morar no planeta dele. Entretanto, você não vai ver ali Narayana fazendo passatempos, tocando uma flauta, brincando com seus amiguinhos. Você não vai ver isso. Imagina, Krishna, ele passeia com seus cachorros. Imagina. É uma coisa assim muito, muito humana, né, pra gente, assim. Ele tem um monte de namoradas, ele tem... imagina, ele tem uma mãe. Ele tem uma coisa assim que pra gente é muito mais fácil. Isso. Por isso, humano significa que a gente tem uma conexão com Cristo. E esse é o nosso destino. Pode ser que alguma alma esteja... muitas almas, né, podem estar
destinadas a Vaikunta. Sim, isso pode acontecer. E a gente entende que isso é muito elevado também. Mas mais elevado que Vaikunta é Goloka Vrindavana. Então, no Brihat Bhagavatamrita, quando Gopa Kumara ele aparece ali em Vaikunta, né, ele vai, né, subindo, né, ele vai, né, de concepções teísticas, a gente pode dizer assim. Até que, mas quando ele chega em Vaikunta, falou, não, agora chegou em Vaikunta, mas ele não quis ficar ali também. Ele estava insatisfeito, falou, não, o destino dele era Goloka Vrindavan. Então, esse é o ponto. E isso mostrando que o aspecto mais elevado está ali. E se nós queremos entrar em Vrindavan, nós temos que pagar esse preço. Pagar esse preço. E como diz Srila Maharaj belamente, você tem que aceitar com cara sorridente qualquer dificuldade. E ali você não tem direito à reclamação. Imagina, muito, 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 muito incrível essa conclusão de Srila Maharaj. Porque Vrindavan é isso, Vrindavan é algo que realmente você vai ser levado. Não que você vai ter um merecimento. Não, não é isso. Eu cantei tantas voltas de japa, 64 todo dia, não sei quantos anos, eu estudei o Shastra, fiz tanto serviço, eu me dediquei, blá, blá, blá. Mas é só pela misericórdia que nós podemos entrar em Goloka Vrindavan. Na verdade, é bater na porta da misericórdia mesmo. Ali não é justiça. Vaikunta tem uma certa justiça aí. Vaikunta tem uma justiça. Você tem uma certa qualificação, você pratica um bhakti, e esse bhakti, com muitas regras e regulações, você pode alcançar Vaikunta, mas você não pode alcançar Goloka Vrindavan dessa maneira. Krishna não te aceita ali. Ou seja, você precisa realmente ter a misericórdia dos Vaishnavas, você precisa receber essa misericórdia para estar ali. Então, a gente está num espaço do Bhakti Pramod Purusha. Então, Gurudeva está nos dizendo aqui. O principal ingrediente para você avançar na vida espiritual é a misericórdia do Guru. A misericórdia do Guru. E essa misericórdia do Guru, ela só vem com uma rendição incondicional. É assim. Você fala, não, mas eu não sou tão rendido assim, já tive misericórdia de Gurudeva. Sim, tá certo. Mas você precisa de ter misericórdia sempre, e é uma misericórdia especial, para você realmente alcançar um local especial. Então, a misericórdia do Guru, por exemplo, se você já está praticando vida espiritual, você está cantando Mahamantra, talvez esteja cantando os Dikshas Mantras, isso já é misericórdia do Guru. Mas só que a misericórdia do Guru, você precisa de misericórdia do Guru para quê? Para você realmente ter associação com outros devotos, imagina. Você precisa estar sempre associado com os devotos. Porque pode chegar um momento da sua vida que você não tenha devotos, ou que você precise de uma associação superior, e você vai ter que realmente ter a misericórdia do Guru para isso. E quando nós entendemos que a misericórdia do Guru ela é sem causa, ela pode chegar a qualquer um. Entretanto, isso é verdade, porque, por exemplo, quando o Guru ele inicia os seus discípulos, ele no Mahamantra, né? Hare Krishna, ele está dando misericórdia, assim, ele está sendo mais expansivo. Normalmente é assim. A misericórdia é mais expansiva. Ele não está preocupado muito com o que você está fazendo, assim, em certo sentido. Em certo sentido. E claro, tem um mínimo, pelo menos ser vegetariano, pelo menos. Né? Mas ele tá te dando uma misericórdia para você avançar no processo. Já Diksha é um pouquinho mais seletivo. Quando você toma Diksha, subentende-se que você tem um certo merecimento nisso. Essa é a verdade.
que você se esforçou para isso. O Harinama, nem que você, talvez você não tenha se esforçado tanto, mas o Guru foi lá e te deu a misericórdia. Agora, para Diksha, você precisa de mais misericórdia do Guru, né? E você precisa também se esforçar mais. Por isso que ele fala, a rendição. A rendição é muito importante. Inclusive, por exemplo, aí você pensa assim, não, e aí Diksha, assim, tá. Você pensa, mas Diksha também não. Diksha por achar a vida, porque Nakari, né? Tá, então você pode até eliminar Diksha. Pensa assim, não preciso de Diksha. Só com Mahamantra, né? Diva Sparshna Chandale Subareu Dare. O verso fala, tocou um Chandala, comedor de cachorro, se ele está cantando o santo nome, ele pode ir para Goloka Vrindavan. Não precisa de Diksha, não precisa de Purashara, esses processos purificatórios tão complicados. Não precisa disso. É verdade, de certa maneira é verdade. Mas nem por isso a gente vai rejeitar aquilo que o Guru está nos dando. Se ele quer te dar. Se a gente entende que Diksha é importante para você cantar o santo nome, porque imagina quando você canta Diksha, no Brahma Gayatri, o que você medita quando você canta o Brahma Gayatri? Radharani. Imagina, quando você canta Gopal Mantra, o que você medita? Radha Krishna se abraçando. Imagina, estão lá se abraçando. É isso que você medita. E você medita que em Radha primeiro. Radha vem primeiro. Sempre Radha vem primeiro. Imagina. Até a gente estava vendo aí Raghunath Das Goswami, ele falou, não quero nem ver Krishna. Sai daí, Krishna. Sai fora. Se você não me dá a misericórdia, se não tem a misericórdia de Radha, eu não quero nem ver Krishna. Krishna, para mim, detesto Krishna. Ele tem ousadia, o nosso Prayodhanacharya tem ousadia de falar assim. Né? Igual a gente estava falando. Se vem Ganesha, eu já estou feliz, na verdade. Assim, se Durga, não vou querer. Mas o Raghunath Das Goswami, ele não quer nem Krishna. Nem Krishna. Imagina. Então, quando você canta o Diksha Mantra, isso te ajuda muito, porque você vai estar tentando meditar. Imagina, ali, Radha abraçando Krishna nos sentados, assim, uma coisa assim, que você tem que meditar. Isso você vai ter que meditar aí por um tempo no seu gai. Então isso vai te ajudar muito a cantar o Santo Nome. Porque quando você canta o Santo Nome, tem que meditar em Radha Krishna, nas Shaktis. Então é isso que a gente pensa, né? Que essa misericórdia é super importante. Por exemplo, quando você alcança, você imagina, você conseguiu agora sair de Anartha Nivriti, você terminou essa instabilidade. Acabou essa coisa de você realmente tá indo lá, assim, sobe, desce, e você querer mais coisas que você necessita, e acabou tudo isso. Você precisa de misericórdia do Guru. Para alcançar Nishta, você precisa de misericórdia do Guru. A gente viu lá o voto de Nishta, nossa, coisa incrível. É como uma determinação, você promete. Isso em Anartha Nivriti, ou seja, nessa fase que é Bhajana Kriya, que é a fase que você está praticando, onde você chega, porque você está Anishta Bhajana Kriya, você está numa fase aí, como a gente pode estar numa fase que a gente tem uma certa instabilidade, mas quando a gente chega nessa fase de estabilidade no Bhajana Kriya, você pode, em algum momento aí, ser tão determinado para alcançar Nishta. E aí tem um voto lá que você vai cantar. É uma determinação. Você se determina. Sei lá, eu vou no Mangala, eu vou escutar aula, eu vou cantar tantas números de voltas de japa, eu vou fazer assim, eu vou ficar ocupado o dia todo. E quando, imagina, essa ideia, ocupação total. E vou prestar tantas reverências. Ela tem um voto que você faz. E quando você faz esse voto, você quer? Você quer algo superior, porque quem faz votos se devota. Essa coisa, o voto e devoto é uma coisa muito. Aí, tá igual.
Então, não, eu não quero fazer voto, porque eu não quero pular numa frigideira de óleo fervendo. Porque se diz, quem faz votos está pulando numa frigideira de óleo fervendo. Se ele não cumpre o voto. Mas essa determinação que a gente está dizendo é uma coisa inerente, inerente na sua prática, já está. Você se determina, você quer ser um devoto. Se você quer ser um devoto, você vai ser diferente. Você vai ter outra projeção ser um devoto. Um devoto mesmo que a gente está dizendo. Você vai projetar coisas diferentes. Por exemplo, estar aqui agora, 5h39 da manhã, é uma coisa natural para um devoto. Por quê? Porque ele se devota a fazer isso. Ele se estimula a fazer isso. Então, para ele não é um esforço tremendo, não é que... Não, ele faz isso de uma forma natural. E ele já acordou antes, ele já participou do Mangalate, ele já cantou sua japa. Imagina, é uma coisa assim. Estou explicando mais ou menos. É essa determinação de você realmente fazer a coisa certa. Então, um devoto, ele vai... quando o Krishna fala, como o devoto se esforça, né? Satatan kirtanyanto manjatantascha davrataha. Ou seja, ele tá se esforçando com muita determinação para cantar o santo nome. Essa é a determinação dele. Não é que ele está se esforçando para ficar de cabeça para baixo, ou para ir para a caverna, para não fazer mal, não falar nada, controlar os seus sentidos. Não, peraí. O Bhakti não tem isso. Claro, a gente fala de controle dos sentidos, mas se você canta o santo nome, isso vai vir naturalmente. O processo para nós não é artificial, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma você está conectado nesse processo de forma artificial. Você está é uma coisa de coração, você está se entregando, você está se doando a algo que você não sabe o que vai acontecer. Imagina, você não sabe o que vai acontecer aqui. Ninguém entende. Por exemplo, porque a vida pode, sei lá, dar voltas. E uma coisa aparentemente, sei lá, que uma coisa aparentemente boa pode se causar a sua morte, sei lá, espiritual. Uma facilidade, de repente, sei lá, você ganha uma herança, uma coisa assim. E aí acabou. Você esquece o devoto, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou, sei lá. Você entra em maia porque você tem um dinheiro. Imagina, uma coisa muito, muito, muito simples, né? Igual essa história. Tem um passarinho lá, não sei, que ele quer voar. Porque assim, quando chega uma época lá nos Estados Unidos, então o passarinho tem que voar, porque senão ele vai se congelar. Né? A migração dos pássaros é uma coisa, né? Assim, que acontece muito. Então ele começa a voar. Mas assim, todos os pássaros voam, mas ele tá lá como piano, ele tá muito assim, ele ficou atraído pelas coisas que estão acontecendo, sei lá, no seu meio ambiente, ele ficou atraído pelas pessoas que estão entregando migalhas de pão, que ele gostou de ficar lá, ele entra na casa de alguém, mas é uma coisa assim, né? Mas chega um momento que quando ele quer voar, ele congela suas asas. Porque é tão frio que ele não consegue voar. Imagina a situação. Ele tinha que voar e não voou, porque ele se distraiu. E chega aí um momento, de repente, vem uma vaca e a vaca caga nele. Imagina. A vaca, o esterco caiu em cima dele. E aí ele descongela, porque esquenta, né? Aí ele fica, caramba, que legal, ele ficou descongelado ali, né? E aí ele começa a piar, começa a ficar assim, de repente vê um gato, come ele. Ai, acabou a história. Então o que acontece? O karma é muito poderoso, você não sabe quando as coisas vão acontecer, isso que eu quero dizer. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E nós temos que nos preparar, ou seja, para você realmente ser devoto em todas as circunstâncias. Esse é o ponto, nós temos que ser devotados em todas as circunstâncias. E não ficar esperando condições favoráveis. Na realidade, o que nós com toda a nossa energia, nós temos que praticar. E isso é devoção, isso é misericórdia também.
do mestre espiritual. Nosso humor de adoração à deidade pode ser no humor de, sei lá. Eu acho que pode. Pode. Por exemplo, você tem lá. Você pode pensar assim, meu Nimai, né? Meu Nimai, né? Meu Nitai. Ai, meu Nimai, meu Nitai. Eles vão comer agora. Meu Goragadadra. Ai. Assim, você pode ter esse sentimento assim, de Vatsalya. Assim, que Vatsalya é o quê? Vatsalya é você está protegendo Krishna. Assim, você está, como por exemplo, Balarama. Balarama protege Krishna. Então, quando Krishna vai fazer os seus sai na floresta, Balarama está protegendo Krishna. Inclusive, foi uma das razões que Mãe Yashoda permitiu que Krishna pudesse pastorear as vacas, né? Porque quando eles são menores, como Mara Lila, o que acontece? Eles pastoreiam os bezerrinhos, né? Mais pertinho, o bezerrinho não vai muito longe, né? O bezerrinho assim, então aí tá tudo bem, perto, a mãe tá olhando, a mãe Yashoda tá lá, Krishna pastoreando os bezerrinhos, cuidando dos bezerrinhos, mas a mãe Yashoda enfia a cabeça na janela, olha Krishna, meu menino tá ali e tal, e aí mãe Yashoda, ela chama Radharani, mãe Yashoda todo dia chama Radharani para cozinhar, para Krishna. Por que, gente? Por quê? Por que a mãe Yashoda chama Radharani para cozinhar? Hum. Hum. E além disso, a Radharani recebe uma benção de Durvasa Muni, que tudo que ela cozinhasse ia aumentar a duração de vida da pessoa que comesse a comida dela, ia ser muito delicioso também. Então a mãe Yashoda vai lá e chama Radharani. Só que Radharani, ela tem um impedimento. Por quê? Porque tem rumores que Radharani tem um caso com Cristo. É só rumor, ninguém sabe. Todo mundo desconfia, mas ninguém tem certeza. Será? Não pode ser. Cristo está dormindo, né? Ou seja, ninguém pensa. Mas o pessoal fica, mas será? E Jatila e Kutila, né? São a sogra e a nora de Radharani, elas estão em cima, marcando pressão ali, porque elas querem, né? Assim, então elas não querem deixar a Radharani ir cozinhar, mas Mãe Yashoda vai lá. Então a Radharani ela acaba que todo dia Mãe Yashoda chama Radharani para cozinhar, imagina. E quando Radharani fala assim para Shakes, né? Tem a Shakes, Lalita e Vishaka. Ela chega e fala assim, olha, não, eu tenho que me encontrar com Krishna e tem que ser de dia, né? Porque senão ela não aguenta mais a noite, esperar a noite. A noite vai demorar muito. A noite é uma eternidade. Para esses amantes de Paraquerassa, a noite é uma eternidade. Chegar à noite para eles é capaz dela morrer do coração antes da noite, que a noite chegue. Imagina? É uma coisa assim. E aí ela fala, não, dá um jeito. Então, Lalita e Vishaka, elas vão lá e conversam com, sei lá, conversa com Shaka, né? Subal. E aí fala, olha, Krishna tem que se encontrar com Radharani. Então eles marcam um encontro com Krishna. Aonde? No Surya Kunda. Surya Kunda. Então a Radharani fala para Jatila e Kutila, olha, eu tenho que me encontrar com Krishna. Ela não vai falar isso, né? Você acha que ela vai falar isso? Eu tenho que me encontrar com Krishna? Não, ela não vai falar isso. Ela fala, eu preciso fazer adoração ao Deus do Sol. Tenho que fazer adoração ao Deus do Sol. E aonde que é? É no Surya Kunda, então eu preciso ir lá. Aí tudo bem, adoração ao Deus do Sol. E Radharani está mentindo? Não tá, que Cristo é o Sol. Ele é o Sol, imagina, Cristo é o Sol, ele é tudo. E ela não está mentindo. Aí Jatila e Kutila falam, então tá bom, vai lá. Então aí deixa Krishna, Radharani vai lá, encontra com Krishna, enfim. Então, veja bem, quando a gente pensa assim, que quando Krishna. Existe umas certas dificuldades aí para Lila acontecer, isso que eu quero dizer. E Balarama, no caso, ele está protegendo o Krishna. Então, você vai Vatsalya. Então, quando a gente adora a deidade, a gente tem esse sentimento de proteção também, não tem problema. Aí fala, mas eu adoro Gopalito, né? Gopalito. Tudo bem. Aí ele pode ser isso é uma deidade adjacente à nossa deidade. Então, as deidades dos Gaudias Vaishnavas, elas são Mahaprabhu,
Mahaprabhu Radhakrishna, assim? Gaura Nitai, Gaura Gadadra. Bom, aí tem Nishinra também. Tem Nishinra. Ele é como. Ele tá ali também. Então, a gente adora Nishinra? A gente adora Nishinra também. A gente adora Nishinra. A gente. E aí, mas a gente existe aí como. Normalmente existe um ponto central, que é Gaura Nitai, Mahaprabhu, que é Radha Krishna. Você pode adorar Mahaprabhu sozinho. Você pode adorar também Radha Krishna, tudo bem. Mas no sentido o quê? Que existe esse espaço para um sentimento de Vatsalya Rasa durante a adoração. Será que Krishna comeu? Ai, ai, tá na hora dele acordar. Ai, né? Tipo assim, ele já dormiu? Meu Deus, ele precisa dormir. Aí, por exemplo, você bota. Aí você fala assim: hoje é festival. Hoje é festival. E a prachada demorou um pouquinho. Foi um dia diferente. E aí a deidade foi dormir mais tarde. Aí você, com Vatsalará, você fala assim: então ela tem que acordar um pouquinho mais tarde também. Né? Isso é Vatsalará. Eu acho que nesse sentido é Vatsalará. Você fala assim, são os meus bebês. É uma coisa assim. Vatsalará, adorando esse humor. Mas no sentido que você não adora Krishna bebezinho, eu digo, ele pode até estar ali no altar, tudo bem, acho que isso acontece, né? Acontece até com frequência, mas a deidade principal, no nosso caso aí, Gaura Nitai, Mahaprabhu, Radha Krishna, enfim, é mais ou menos isso. Né? Jatila e Kutila, qual é a modalidade que eles estão? Será que eles estão em Chakyarasa? Não desse ponto, Madurará. Não, Madurarasa não é, né? Chakyarasa também não é. A gente já eliminou duas aí, porque realmente a sogra e a nora de Krishna, de Radha, elas estão criando impedimentos, né, para que Radha se encontre com Krishna. Então, de certa maneira, aí a gente entende. E é difícil responder isso, porque, por exemplo, eu nunca li nada a respeito disso para falar para você. Falar assim, não, Jatila e Kutila estão nessa raça assim. Mas o que eu vou especular aqui? Deixa eu especular. É que na verdade, Jatila e Kutila, elas estão fazendo parte desse lila. Elas são importantes. Né? São importantes. Porque elas estão incrementando essa emoção. Por exemplo, Abhimanyu, a gente sabe, ele em Satyuga, ele era um Brahmana. Né? Sutapada. Era um Brahmana. E esse Brahmana estava numa meditação, que em Satyuga você é um processo mais meditativo. Né? Então ele ficou ali meditando. Né? E ele queria o quê? Ele falou assim, nossa, eu quero casar com a esposa de Krishna. Essa era a meditação dele. E ele ficou no semilhar, porque em Satyuga você, né? As pessoas vêm muito e elas meditam muito. E ele ficou com essa meditação. Até que Krishna, ele pensa, poxa, meu devoto lá quer casar com você, Radha. Radha, meu devoto quer casar com você. E Krishna tem uma característica. Qual a característica de Krishna? Ele é Bhakta Vatsalya. Bhakta Vatsalya significa que ele é o protetor do seu devoto, ele satisfaz o seu devoto. Ele falou, olha, tem que dar um jeito de casar com ele. A Irada falou, Krishna, como eu vou casar com ele? A Irada, ela impõe algumas condições. Tá bom, eu caso com ele, mas eu vou nascer para casar com ele, né? Isso já todo mundo já sabia, que ia ser em Dwapara Yuga. Só que eu vou nascer e eu não quero ver ninguém antes de ver você primeiro. Ela já está querendo impor nessa condição. E eu não vou comer nada antes que você me dê o seu remanente. Tá. Aí Radharani nasce, ela nasce de olhos fechados. Imagina, Vrishabhanu e Kirtida, depois de muito tempo, muita austeridade, conseguiram ter uma filha de olhinhos fechados. Então elas estavam tristes, até que aí quando mãe Yashoda e Nanda Maharaj, eles levam Krishna para conhecer Radharani, ela está de olhinho fechado.
Aí até que Krishna vai lá, dá um beijinho nela, né? Assim, e ela abre os olhos. Mas ela não comeu nada, não tinha comido nada. Até que Krishna vai lá e Krishna tá comendo, né? E mãe Yashoda fala: dá pra ela não comeu nada, Krishna, dá pra ela comidinha. E Krishna: não, é só pra mim, né? Ele tá comendo tipo um doce de leite, uma coisa assim. Tá comendo, e ela fala assim: dá pra ela. Fala: não. E de repente Krishna agarra o colar de mãe Yashoda, que é um colar de pérolas, e esse colar cai no chão, e todo mundo começa a catar as pérolas. Quando eles se distraem, Krishna vai lá e tá comendo assim, e vai na boca dela, vai lá, na boca, de boca em boca, dá aí Radharani começa a comer, imagina. Coisas assim. Mas, Sutapada, o que aconteceu? Ele queria casar com Radharani, então Krishna apareceu. Mas aí, e aí, como faz? E aí, Sutapada, ele era de uma família muito pobre, paupérrimo. E imagina, e Vrishabhanu era um rei, Kirtida, um rei. Então jamais eles iam casar Radharani com uma pessoa pobre. E Sutapada, ele tinha um gênero neutro. Ele não era nem homem nem mulher. Era assim, um gênero neutro. Então, como os reis iam casar ele, como isso aconteceu? O que aconteceu é que imagina que se Radharani se casasse com um rei, com outra pessoa, não ia dar certo, a Lila não ia dar certo. Então, aí Krishna, ou seja, Narada Muni vem, Narada Muni entra na casa, Narada Muni, todo mundo respeita muito Narada Muni. Narada Muni entra na casa lá de Vrishabhanu e Kirta, e ele diz para ele: olha, Vrishabhanu, amanhã, quando você abrir a porta e aparecer, e a primeira pessoa que você vê sai da porta, você agarra essa pessoa e traz para ela casar com a sua filha, Radharani. Porque senão, nunca ela vai se casar, nunca. Imagina. Então, aí foi quando. Aí eles falaram, então, fizeram. Quando eles abriram a porta, aí tava lá Abhimanyu, que era pobre e gênero neutro. Aí eles se casaram. Então, Jatila e Kutila, elas estão nesse contexto de uma na Lila de impedimento, para você ver. Elas estão impedindo, de certa maneira, elas tentam impedir o encontro de Radha e Krishna. Então, o que eu acho aí? Na minha especulação, eu acho que é como mais para Dácia. Entende? Porque estão servindo Dácia, porque estão servindo, né? Então deve ser um Dácia aí com, sei lá, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque não tem uma amizade com Cristo, não tem. Não tem Madura também não tem Vatsalya, não estão protegendo. Então, a única coisa que me vem na mente é Dácia. Mas eu estou especulando, porque eu nunca li e nem escutei nenhum acharya falando sobre isso. Então, participar do Mangalarati e Harikata à distância é auspicioso? Muito auspicioso. Imagina. Por quê? É porque você tem essa ferramenta. Se você está longe dos devotos, assim, fisicamente, não significa que você esteja longe dos devotos em sentimento. E a distância, ela incrementa o nosso sentimento. Por quê? Porque cria uma necessidade. Por exemplo, você mora aqui na fazenda. Então, e você fala, não vou no Mangala. Por quê? Porque tem todo de 360 dias, 366, 65 dias no ano, você tem Mangala, tá ali do lado, assim, e você pensa, não vou, porque, sei lá. Então aí é como é a familiaridade criando uma negligência em você. Porque tá tudo assim, de mão beijada. Imagina a gente construir esse templo. Assim, foi bastante esforço que teve aí. Construir um templo amplo. Aí tem um trule, que também foi bastante esforço para a gente construir isso. E você chegou aqui na fazenda e de repente você não valoriza isso. Você não valoriza essa estrutura que. Imagina quando quem pegou aqui Mangalarti fora do templo, né? Na chuva, no frio. Era lá na chuva, no frio. Por quê? Porque teve um devoto aqui que, não na época do Covid, o templo nosso era muito pequenininho, a gente foi crescendo.
E o nosso templo era pequenininho, porque praticamente a metade do templo era Goragadada, né, onde o altar mexia nas coisas, imagina. E a outra, e os 3 quartos que sobravam, sabe, ou a metade, não sei, era para as pessoas. E chegou um momento que começou. Mas no início era fácil, né? Não era problema, né? Mas a coisa começou a crescer, 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 e de repente lotou, era lotado, uma coisa assim que você não conseguia, né? Aí teve o Covid, né? Essa pandemia, e uma pessoa ficava gripada, todo mundo ficava gripado, era uma coisa assim problemática. Até algum devoto abandonou o corpo, na verdade. Todo mundo pegou o Covid, ele chegou a deixar o seu corpo, e aí eu fiz um voto, eu falei, não vamos mais fazer o Mangala dentro do templo, a gente bota o templo, deixa o templo só para a deidade, e a gente faz o Mangala fora, a gente fica do lado de fora, porque fica tudo aberto, na verdade, e não vai ter problema de, né, contaminar mais ninguém. E aí eu fiz aí eu fiz um voto mesmo. Falei, não, então a gente não vai fazer, eu falei, a gente não vai, a gente não vai, a gente vai fazer o Mangala lá de fora até a gente construir o templo. Quando determinado, foi um voto mesmo. E aí aconteceu. Então chovia, chovia, chovia. A gente ia no Mangala, eu lembro, de guarda-chuva, descalço, não, de chinelinho e de capa de chuva, e lá chovendo, vento, e a gente ia lá, às vezes eu e o Ramananda só, às vezes, né? O Ramananda cantava, eu repetia, a gente ia naquela friaca, assim, que a gente congelando lá fora, a gente também ia. Mas tinha um lado bonito também, que você ficava olhando as estrelas, né? Você olhava assim, cantava, olhava as estrelas e as árvores, aquela coisa assim, né? E alguém ficava ali mais atrás de uma árvorezinha, outro ficava. É uma coisa incrível, assim. A gente olhava. E até um devoto falou assim: olha, vai chegar o dia que a gente vai sentir saudade de Mangalá aqui fora. Eu falei: talvez. Mas eu não sinto muita saudade, pra falar a verdade. Prefiro esse confortinho que a gente tem aí, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: uma pessoa que está aqui no templo, talvez ele não valorize tanto o que tem. Porque quando a gente tem uma coisa, a gente já acomoda. Você se esforça muito para ter coisas, mas quando você adquire coisas, você já conseguiu. Na vida espiritual, a gente sempre tem que ter um sentimento de carência, essa é a verdade. Um sentimento que está faltando algo. Você não pode se acomodar. Isso diz, Cristo não gosta de amantes cômodos. Sabe, não é isso. Por quê? Porque você precisa ter muito serviço, você precisa ter muita rendição, muito seva, para você experimentar uma certa união, depois você experimentar separação. Não é isso? É você ter união para depois ter vir para lamba. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Então quando a gente está longe, e você, por exemplo, você se conecta lá no Mangala de longe, é um dos que está Goragadá. Está tendo tá tendo o Darshan de Goragadá, e tá aí todos os devotos cantando. Se você tem, imagina, quão auspicioso isso é. Que você está sozinho, sei lá, ou com a família, não sei, está longe. Mas você, na telinha do celular aí, você vê Goragadá e você escuta os devotos cantando. Não, auspicioso demais. E eu digo assim, você não precisa nem estar assim como lá no celular, assim. Não, você pode estar até cantando a sua japa. E aí tem um meio pano de fundo aí, né? E é muito bom isso também. Você está cantando, tentando meditar em Radha Krishna, na Shakis, e aí e os devotos estão cantando para Guru Gadadhara, tem uma comunhão muito incrível. E depois a gente tem o Harikataki, 5:15. Você aí ouvindo o Harikataki é como se você estivesse aqui, não tem diferença, assim, por um lado. Porque você está aí, você está escutando tudo que a gente está falando, e você pode fazer as perguntas, e você pode. E aí você pode também, nesse momento, se quiser adiantar já, você adianta. Então eu acho assim que quem tem essa possibilidade de praticar o sadhana, porque, por exemplo, eu mesmo, né? Eu nunca imaginei fazer live, ainda mais todo dia.
É uma coisa que nunca. É uma coisa que eu não gosto muito de internet. Assim, eu tento pegar o lado positivo da internet, da telinha e tudo. Mas eu não tenho. Apesar de a gente ter redes sociais, eu nunca participei disso. Nunca. Nunca entrei assim, sei lá, no Instagram. Eu nem sei como que é isso, assim, como funciona. Eu sei que a gente tem um, né? Mas, assim, eu não entro mesmo, assim, eu não fico lá, eu não entro, né? Não vou me comunicar pelas redes sociais, a não ser o WhatsApp, porque o WhatsApp já é uma necessidade que a gente tem de conversar com as pessoas que estão pedindo auxílio, mas eu não vou ficar lá no Facebook, nunca entrei no Facebook. Minto, uma vez que eu entrei, foi sem querer, foi uma coisa muito doida, porque não sei o que aconteceu, que eu precisar, alguém estava precisando, né? A gente estava se comunicando pelo. Foi uma vez que um devoto, um devoto estava aqui, eu não sei o que que era. Eu sei que eu não lembro muito bem. E eu peguei e eles precisavam do meu cartão de crédito, né? Do número, sei lá. E eu fui lá tirar uma foto. Só que eu postei no Facebook. Isso vai sem querer, assim, foi uma coisa que eu tentei e eu postei no Facebook. Até que um devoto veio e se comunicou comigo. Maharaj, você postou lá o seu devoto assim, eu falei, tá, fui lá e cancelei o cartão de crédito, uma coisa assim. A única coisa, uma memória que eu tenho de Facebook é essa. Eu nunca fiquei em Facebook, assim, não fico mesmo, né? Mas, então, quando você entende, né? Você entende o quê? Que é essa capacidade de comunicação é super importante. Então, por isso, aí tá. Aí a gente foi. Aí eu tava aquela coisa, o pessoal falou, tem que fazer live, tem que fazer live. Eu falei, não quero. Aí vieram uns voluntários aqui, uma coisa assim, a gente ficou meio sentimentalista, né? E que eles falaram, não, mas eles escutavam o Harikata de manhã, falaram, por que você não faz uma live? Aí tem como o Madhu falou, não, vamos fazer. E você vamos fazer, o Madhu como é assim, né? Vamos fazer, sei lá, acho que era 10h15, era uma coisa assim, porque ele calculou. Porque não é o horário assim que é domingo, 10h15, o pessoal não tem muita coisa para fazer, e você faz esse horário, porque o pessoal ainda não foi almoçar, não saiu para falar. É toda uma estratégia assim, né? Eu falei, o pessoal não foi almoçar e já acordou, né? Tão cedo. Eu falei, tá, aí é domingo, e a gente começou a fazer essa live. A gente fez por algum tempo, né? Até que. E era uma coisa assim que. Você não gostava, gostava e não gostava muito, pra falar a verdade. Eu gostava porque era a oportunidade de falar, muitas pessoas participavam, mas não gostava muito porque tinha aquela coisa assim, parecia um marketing estratégico, assim, de chamar. Tinha uma coisa assim. E eu não gosto muito disso. Mas enfim, a gente fez por muito tempo, eu mudei minha rotina, né? E para mim mudar a rotina é algo bem difícil. Tem que ser uma coisa meio. Eu fiz isso. Domingo eu não dava aula aqui, saía mais cedo, né? E passeava, fazia minha rotina, e ia lá e subia lá na casa lá que a internet era melhor. Aí até que em algum momento a gente desistiu. Eu falei, não vou fazer mais live, assim, me queimei. Foi até lá na Índia, lá, assim, porque era uma coisa assim que sempre precisava de uma pessoa e naquele horário, e aí o final que eu não quero fazer mais live, não vou fazer mais live. Aí os negócios ficaram assim, eu falei, ficaram, eu falei, não faço, não faço mais live. E aí nesse momento, assim, eu falei, não faço mais live, tá. Mas eu pensei assim, bom, então a gente podia fazer o seguinte, ia fazer a live na hora da aula, que é 5h15. Mas quem vai participar da live? Eu falei, não importa se ninguém participa, mas a gente tem aqui um público, a gente tem nosso público aqui, se não tem ninguém aí, mas é incrível, tem pessoas que participam, na é verdade? Então eu acho assim, se você se esforça para estar nesse horário aqui, e para mim, assim, eu digo, não é tanto esforço, porque eu já estou acordado, ó, faz tempo. 5 horas da manhã para mim já é. Já rolou muita coisa antes de 5 horas, até esse horário, não é que eu acordei agora para fazer a live para você. Não estou fazendo isso. Mas então, assim, eu já me esforcei, eu já não estou me esforçando, porque as pessoas estão aqui, eu tenho que dar aula, então para mim. Mas essa comunicação que eu tenho, né, com as pessoas que estão aí, é uma coisa incrível, eu acho. Por quê? Porque, primeiro, a gente aproveita desse mecanismo da gente se comunicar à distância, porque isso é uma coisa. Imagina o Prabhupada Siddhanta diante disso tudo. O que ele ia fazer? Ele ia fazer
ele ia fazer miséria. Ele ia estourar a coisa, né? Prabhupada Siddhanta. Na época não tinha nem gravador. A gente não tem nenhuma aula de Prabhupada Siddhanta gravada. A gente não tem nenhuma imagem dele, assim, não tem um vídeo, não. Uma vez botaram um vídeo na internet, mas era montagem, né? E ficava assim, mexendo. Você não tinha isso. Não tinha nem. Não tinha máquina de fotografar colorida, não tinha. Era só preto e branco, aquelas coisas assim. Então, e Prabhupada Siddhanta, assim, ele estava. Se tivesse. Ele ia Instagram, ele ia pregar, imagina ele pregando na internet. Às vezes eu penso, imagina ele pregando na internet, Prabhupada Siddhanta pregando. Ou mesmo o Swami Maharaj Prabhupada pregando na internet, o que ele faria, né? Seria uma coisa assim, né? Eu tive vendo Tripurari Maharaj, ele faz uma live por semana, incrível, né? Ele tá lá, o Gurudev, no espaço da Bhakti Vibhuti Bodhan Maharaj, faz muitas lives, assim, incrível. Você vê, eles pregam, eles fazem tudo isso, né? Porque são grandes pregadores né? E cada um no seu humor. Eu estou citando isso porque é mais a nossa realidade. Mas quando a gente entende a capacidade de conexão, isso é o mais importante. Então, por exemplo, se você está aí, você tem o seu dia, você vai ter. E você começa esse dia se conectando, escutando, ainda que eu não seja uma pessoa tão qualificada para falar, mas você está escutando, e o Harikata, mesmo que não seja uma pessoa tão qualificada, alguma coisa é melhor que nada, não é verdade? Eu sempre penso isso. Alguma coisa é melhor que nada. Porque nada é horrível. Nada é horrível. Se você não tem nada, é horrível. Mas se você tem uma coisinha, já é bom. Ainda mais se a gente está nesse plano assim, de necessidade. Não é verdade? Então, fora, você se organiza e você acorda cedo. Isso te estimula a acordar. Então, é auspicioso demais. Mangala. Mangalar. O momento mais. O arte mais auspicioso. Tem que estar lá, como obrigatório, assim, em certo sentido. E você está por online. Excelente. E você está escutando o Harikata, está escutando conversas a respeito de Krishna, dos devotos de Krishna. Excelente. Eu digo, você pode fazer outras coisas enquanto está. Porque né, não é aquela coisa de ficar assim, olhando e. Não. Tá bom, você pode até estar assim. Mas você pode estar cantando, você pode estar, de repente, arrumando, sei lá, alguma coisa que você vai fazer do dia, fazendo café da manhã, sei lá. Café da manhã, não sei se o pessoal toma café da manhã às 5 da manhã, sei. Na roça toma. Só para tirar leite, tomo. Sei lá, é uma coisa assim, eu acho que você precisa entender que isso é muito bom. Não estou fazendo propaganda, não. É porque é bom mesmo. Você acordou de manhã e mesmo à distância você está conectado. Você assistiu o Mangala e você ouve algumas palavras sobre Krishna, sobre o devoto de Krishna, e isso é a melhor coisa, começar o dia assim. Então eu acho que é muito auspicioso. Então você ouviu dizer que você precisa de um gopalito na sua casa para roubar o coração de Krishna. Será que é assim mesmo? Eu não sei se é assim, mas deve ser. No sentido do sentimento, eu acho. Porque o Gopalito é tão bonitinho, né? Krishna, assim, pequenininho, assim, né? E tá com a mãozinha, né? Assim, tá roubando manteiga. Uma coisa assim, tá comendo manteiga. É uma coisa muito linda, maravilhosa. É uma coisa assim que você por exemplo, a gente entende o quê? Que é uma deidade assim, muito popular. Na Índia, você vai na Índia, você vai ver. É uma deidade popular, porque é por causa desse afeto que eu acho que existe. O adorador de deidades, ele tem. Ainda mais ser um grihasta numa casa, ele cria um afeto por Krishna, tendo Gopalito, acho que cria um afeto. Mas não necessariamente é assim, em certo sentido. Também não é assim. Por quê? Porque você pode não ter um Gopalito, sim, uma deidade de Gopalito, e ao mesmo tempo você está aí cantando o santo nome, muito, muito, muito. Por exemplo, Bhaktivinoda Thakur ele não tinha Gopalito. E a gente vai ver assim, muitos acharyas, está falando de grihastas, né? Que não tinham Gopalito. Como eu digo para você, não é uma deidade que é da nossa linhagem, assim, da Gaudiya Sampradaya, porque isso tem um humor mais de Vatsalya.
assim, em certo sentido. Né? É mais Vatsalya. E nós, assim, cultivamos mais o quê? Ou Madhurarasa ou Chakarasa. Geralmente é assim. Mas como algo adjacente, algo que vai estimular a sua devoção, o Gopalito é incrível, é incrível. Então a gente pode dizer que de certa maneira, o sentimento de ter um Gopalito, eu acho que isso é que rouba o coração de Cristo, mesmo que você não tenha um Gopalito. Ou seja, esse sentimento de você realmente entender que você precisa ter uma relação com. Você precisa cuidar de Krishna. Esse é o ponto. E isso é a arte na Vigraha. A arte na Vigraha. Você precisa cuidar de Krishna. Quando a gente analisa esse aspecto. Mas, e por isso também que de certa maneira, se estimula muito que os grihastas tenham deidades. Né? Os grihastas é porque eles estão, uma vida deles, eles precisam de trabalhar, eles precisam de fazer muitas coisas, e eles estão sem associação, e se eles têm as deidades, eles vão se ocupar em adorar as deidades. Imagina? Então isso é uma ocupação que eles têm. Isso é muito importante para eles. Mas isso foi até que o Sr. Maharaj Prabhupada disse que para os grihastas é obrigatório ter deidade. Ele falou isso, está num comentário, se eu não me engano, chamado Bhagavad. Eu acho que é isso. Ele comentou isso. Só que isso é no contexto da Índia. Por quê? A Índia, a coisa começa às 10 da manhã. O trabalho é às 10. É justamente para quê? Para dar essa oportunidade das pessoas até às 10 da manhã, você já praticou seu sadhana, você já adorou a deidade, e depois das 10 da manhã você vai adorar a deidade. Não é assim? Perdão, você vai trabalhar. E aí acabou a adoração da deidade, só no final você chega lá, quando você voltou do trabalho. Geralmente é assim, geralmente é assim. Não estou dizendo que sempre é assim. Mas existe essa uma coisa cultural, que as pessoas tinham que praticar a vida espiritual até às 10 da manhã, uma coisa assim. Sei lá, às 9, tomou café, alguma coisa, e já vai, tomou café da manhã e já vai trabalhar. No Ocidente é diferente, por exemplo, que o menino tem a aula às 7 da manhã. E aí? Como é que você vai fazer? Às 7 da manhã, você tem duas crianças, sei lá, 2 ou 3. Aí você tem que fazer café da manhã para elas às 7 da manhã. 7 da manhã bom, às 7 da manhã tem que estar lá. Ou seja, então significa que, sei lá, 6, tem que comer alguma coisa. Você tem que se preocupar em cuidar dos seus filhos e tem que levá-lo. E aí tem a aula, tem a natação, sei lá, tem o basquete, tem não sei o que, tem o judô, tem aula de inglês, e tem tanta coisa, e você precisa fazer. Então como no Ocidente existe essas atividades assim que são, né? Muitas atividades, né, para uma vida familiar, que eles precisam fazer muitas coisas, as crianças e a própria família. Então, de certa maneira, adorar a deidade pode ser uma coisa contraprodutiva. Olha o que eu estou falando. Por quê? Porque você não vai ter tempo nem de cantar o santo nome. E se você não canta o santo nome, a adoração da deidade não vai ter muito. O Krishna não aceita. Você precisa cantar o santo nome e para que Krishna possa aceitar a adoração da deidade. Então a gente viu que às vezes é difícil. O Gopalito é uma deidade assim que tem esse afeto assim de você realmente cuidar de uma coisa tão pequenininha, tão fofinha, tão, né, do jeitinho assim que você bota a roupinha, é como um bebezinho, e isso é uma coisa muito atrativa mesmo. Eu acho que esse sentimento você pode ter em relação a Krishna, mas não significa que, bom, eu não sei onde você viu. Claro, em Shastra não vai ter isso. Você não vai pegar lá você não vai pegar um verso no Shastra que fala que se você não adorar Gopalito na sua casa, Krishna não vai entrar na sua casa, ele não vai roubar o seu coração. Na realidade é o quê? Krishna ele entra na nossa casa quando nós limpamos a nossa casa. É a primeira coisa. Ou seja, e limpar a casa significa você precisa limpar o coração. E para limpar o coração é a vassoura do santo nome. É o Harinama Sankirtana que vai limpar
o seu coração. É assim que funciona a coisa. Agora, ter o Gopalito, nenhum problema. Assim, se você quer ter o Gopalito, pode ter. E o que eu digo mais é o sentimento de ter essa conexão com Krishna em relação a cuidar de Krishna, no sentido de. O próprio Santo Nome, eu acho que você pode ter uma relação assim. Você pega a japa e você entende que isso é Vrindavan. Imagina, é Radha Krishna ali, a conta maior, essa conta maior que nós temos. São as oito Shakis, Lalita, Vishaka, etc., as 8 golpes principais, as 64 assistentes, cada uma tem um nome, imagina. 64 assistentes das golpes principais. Você tem 32 chakas, Virundati, que é outra golpe, que auxilia, Vrindadevi, Purnamasi, Gopeshwar. Então isso é a japa. E se você pega isso e você vai cantar, e você tem esse sentimento, assim, um sentimento de proteção, de cuidar. Vatsalya, como eu falei, é uma coisa que você está cuidando. Então você pega a japa e você vai cantar, você cuida, você entende que você coloca na cabeça, você canta, você cuida disso. Esse cuidado vai roubar o coração de Krishna também. E é o santo nome, que é a atividade principal. Em Kali Yuga é o santo nome. Em Dwapara Yuga, o que é, gente? Dwapara Yuga. Como você se realiza em Dwapara Yuga? Adoração. Esse é Dwapara Yuga. Não é em Kali Yuga, você não precisa disso. Ou seja, mas você pode adorar, que te ajuda. Te ajuda bastante. A gente tem, mas você não necessariamente precisa. Você precisa cantar o santo nome. Se você não canta o santo nome, aí Krishna não vai entrar na sua casa. Então eu acho assim, para concluir, o sentimento de Vatsalya em relação a Gopalito, enfim, a ter isso e que Krishna vai entrar na sua casa, eu acho válido por esse sentimento de cuidar de Krishna, Vatsalya Rasa, mas não é uma coisa assim que é assim mesmo, não é. Pode ser que alguém disse, e eu respeito, né, claro, e é muito interessante esse sentimento, mas não é só isso, é o canto do santo nome, e não só o canto do nome. Na verdade, eu acho que o que mais atrai Krishna a entrar na sua casa, assim, a gente fala isso de uma forma figurativa, é a rendição, que é a rendição que atrai Krishna mesmo. E para você ser rendido, você precisa trabalhar no plano da humildade e da tolerância. Essa em Vrindavan quando Krishna vai para Dwarka. Bom, na realidade, Krishna nunca vai para Dwarka. Ou seja, ele nunca sai de Vrindavan. Essa é a primeira coisa. Você entende que acontecem muitas coisas. Então, tudo está acontecendo em Vrindavan. Então, é um prakash. Prakash significa janela. Então imagina que está acontecendo em Vrindavan, acontece esses passatempos, né, de Krishna são eternos. Então os passatempos continuam a acontecer. Então Krishna está lá roubando manteiga, Krishna está lá também fugindo com as golpes, Krishna está lá brincando fazendo lutinhas aí com seus amigos, né? Então, Krishna está realizando esses passatempos em Vrindavan. Isso continua. Mas esse Prakash que se abre, porque, por exemplo, quando a Krura vai lá, né, ele Kansa que mandou a Krura ir lá, né, trazer Krishna, e Krishna, que Kansa tinha um plano de matar Krishna, já não estava dando certo, ele estava meio frustrado, mandou, imagina, Trinavrata, Putana, Agassura, Bakasura, Denukasura, tudo Asura, um monte de Asura aí que você, né? E não dava certo. O menininho, o Krishna matava todo mundo. Porque, imagina, dentro de Krishna está Vishnu. E é Vishnu que mata esses demônios. Mas na verdade, quando Kansa manda a Krura, é porque ele tinha a última esperança que os seus lutadores, né, que eram gigantes, né,
Mutsila, sei lá, esqueci o nome disso, um nome meio complicado. E um elefante gigante que ele tinha também, ele pensou, não, agora a gente vai acabar com ele, vamos chamar ele para um torneio, e aí a gente olhando ele aqui, e todo mundo aqui, vai ser fácil matar esse Cristo, né? Câncer tinha essa esperança, mas no fundo ele sabia que ele ia ser morto por Cristo mesmo, era como o seu pressentimento, né? E a Krura vai, e quando a Krura vai e vai trazer, e vai tirar Krishna de Vrindavana, imagina então quando ele chega no Akrura, no limite, né, fronteira entre Vrindavana e Mathura, ele chega ali tem uma Akrura Ghat, que é um lago, porque quando eles foram, foi um problema, foi uma comoção, assim, imagina, a Krura levando Krishna e Balarama e as Gopis, os Vrajavasas entrando na frente da carroça, não leva, aquela coisa toda, imagina como deve ser, né? E aquela poeira, aquela coisa toda, e tinha muita poeira, então eles chegaram no Akrura Ghat, nesse limite, para se refrescar um pouco, para tirar um pouco essa poeira do corpo. E aí foi quando a Krura desceu para fazer isso, e ele viu ali, aí viu Ananta Sesha, que é Balarama, né? Ou seja, viu Mahavishnu, quando ele olha, ele viu tudo ali no lago, e quando ele olha lá, ele viu Krishna e Balarama lá sentadinhos lá, esperando, né? Quietinhos. Então esse passatempo, ou seja, é muito significativo. Por quê? Porque isso significa o quê? Que Krishna ele está voltando, ele chegou até ali, dali não vai mais. Krishna e Balarama eles não vão sair dali, mas a Krura leva outro Krishna, um Krishna de Mathura, que é totalmente diferente do Krishna de Vrindavan. É Krishna, e aí, ou seja, Mahavishnu e Ananta Sesha que estão indo ali, né? Estão sendo levados por Akrura. Entretanto, em Vrindavana, muitas coisas estão acontecendo. Então, nesse Prakasha, ou seja, nessa janela que se abriu em Vrindavana, você vê o quê? Desolação. A cozinha de Radharani está com teia de aranha. Teia de aranha. Tá tudo empoeirado, ela não quer cozinhar, ela não tem ânimo de cozinhar. E tá todo mundo sofrendo, as Gopis estão sofrendo, a mãe Yashoda está sofrendo, Nanda Maharaj está sofrendo. Então esse é um Prakasha que está acontecendo ali. Por quê? Porque é uma coisa que não acontece no Aprakrita Lila. No Aprakrita Lila não tem essa separação tão grande. Imagina, são 100 anos de separação. É muita coisa. E essa separação, ela representa o quê? Ela representa esse sentimento que Krishna saiu de Vrindavan. Só que Krishna não sai de Vrindavan. Então as coisas estão acontecendo normalmente em Vrindavan, os passatempos estão acontecendo, mas nesse Prakasha que se abriu, aí sim existe sofrimento, e aí existe, ou seja, quando Uddhava ele vem, né, e vem entregar um bilhete, vem tentar consolar as Gopis, e nesse momento depois Balarama vem depois, e eles percebem, e quando Uddhava percebe o sofrimento das Gopis, a dedicação que elas têm por Krishna, Radharani, ele fica aturdido. Então acontece duas coisas simultaneamente. Acontece que os passatempos continuam, ou seja, continuam mesmo, né? Ou seja, eles estão acontecendo naturalmente, assim, não houve interrupção dos passatempos de Gokula, de Gokula Mahavana, mas nesse Prakasha que se abriu, existe essa lamentação, existe o sentimento, né, de muita dor, muito sofrimento. Então acontece isso simultaneamente em Vrindavan, com a partida de Cristo. Ou seja, no mundo espiritual, se diz que não tem esses demônios. Ou seja, ali Krishna não mata demônio, quem mata é Vishnu. A gente pensa o quê? Que em Goloka Vrindavan, Vishnu não está. Entende? Então lá Krishna não está matando, não tem essas. Por exemplo, Krishna não nasce, ele é adjata, ele é inascente, ele não nasce.
Ele só nasce no Bom Lila, aqui na Terra, entende? E se diz que é pelo desejo de Yashoda. E Yashoda quer ter o seu filhinho ali. Ele quer. É aí que fala, né, esse Gopalito, imagina. E aí, talvez, assim, agora me vem na cabeça assim, essa pergunta, é que porque é Yashoda que causa toda o Prakrita Lila, é ela que causa esse aparecimento de Krishna no mundo material. Ou seja, dizem que é por causa de Yashoda. Aí quem falou isso, acho que foi Vishwanath Chakravarti. Ele fala que por causa de Yashoda é que Krishna nasce, mas ele no mundo espiritual ele não nasce. Então, se você entender nesse sentido, né, que Krishna pequenininho, é ele que faz tudo acontecer. Então, nesse sentido, talvez seja uma coisa a mais aí para a gente acrescentar essa pergunta que fizeram a respeito de Gopalito. Né? Mas no mundo espiritual, no Prakrita Lila, o que acontece? Diz que os demônios estão ali também, existe algumas. É como se fosse assim, como sei lá, estátuas, entende? Então eu já li isso. Que aí eles estão passando lá e de repente eles vejam lá a Gassura como uma estátua, um quadro, uma coisa assim. Mas eles não estão se manifestando, não causam essa perturbação no Aprakata Lila, entende? Mas existe uma. Portanto, quando a gente lê o Gopala Champu, né, Madhukanta, Snigakanta, quando eles estão narrando ele é como um pós-morte. Eles estão narrando uma coisa que já aconteceu. Então existe essa lembrança também deles do que está acontecendo no Boma Lila. Então, de alguma maneira, lá existe algumas figuras. Então são assim como se fossem bonecos, assim. Eles estão assim como eles não vão fazer nenhum. Estão lá o bonequinho de Agassura, de Bakassura, é uma coisa, é mais ou menos assim que eu já li. Mas não acontece realmente eles matarem nenhum demônio lá no Prakata ali. Né? Tudo ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como uma coisa. É tudo cíclico. Você não consegue entender o que é o começo, o que é o fim, e sempre acontecendo. Entendeu? Essa é a dinâmica, né, da linha. Pelo menos assim. Ou seja, não tem como um começo, não tem como uma. Claro que a gente pode até analisar em termos até de horários, né? Como o Ashtakali Lila, quando você. Mas isso é só para a gente ter uma ajuda na meditação. Entende? Mas não é uma coisa que você precisa disso, assim, estritamente.